Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, buscando ter uma conexão direta com esse Deus maravilhoso através do estudo da sua palavra. E lembrando a você que o tema deste trimestre está sendo maravilhoso, edificante e está trazendo para nós conhecimentos maravilhosos sobre a palavra do Senhor. O tema, o grande conflito, o autor, pastor Mark Finley, um grande conferencista e escritor da nossa igreja adventista. Você não pode ficar sem esse conteúdo, filho de Deus. Vai lá, se você não tem ainda, baixe o aplicativo da lição da Escola Sabatina, é gratuito agora. Você escreva lá, Escola Sabatina, você vai baixar a lição, você vai poder estudar na língua que você quer, se você quer inglês, árabe, mandarim, se você domina isso daí, vai lá também. Você vai poder estudar a lição de uma forma gratuita, você vai ter os trimestres anteriores e, acima de tudo, você vai ter o pão espiritual constantemente na tua vida. Então, não perca essa oportunidade e faça a sua parte aí em ter a comunhão com Deus. E lembrando, se você ainda, nós estamos aqui por volta do dia 11 de maio, você ainda não deu aquela moralzinha pra gente? Vai lá no YouTube, gente, vai lá, por favor, ajuda. Ajuda a Leste vencer na vida. Aqui embaixo, @PaulistaLeste. Vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, fique por dentro das nossas novidades e principalmente pelo conteúdo da Associação Paulista Leste. E se você disser assim, pastor, eu quero, mas eu quero Instagram. Nós temos um Instagram especial para você, só da Escola Sabatina. mips.apl. Tá vendo aqui embaixo, no GC aqui embaixo? Vai lá, comece a nos seguir e fique por dentro do conteúdo da Escola Sabatina, dos nossos rios, e você vai ficar por dentro do conteúdo da Escola Sabatina Viva, tá bom? E tá vendo aqui no cantinho? Você tem o quiz da lição, que você pode participar com a gente, testando seu conhecimento, dentre outras coisas também. E quem participar ali e acertar as perguntas, eu tenho certeza que vai ter um negocinho bem especial para você, tá bom? Não fique de fora disso. Lembrando aqui que para poder falar de um assunto tão importante, essa lição 7, motivados pela esperança, eu tenho que trazer pessoas aqui importantes. Lembrando que nós trazemos somente gente de categoria aqui para poder falar com a gente. Vamos lá? Temos aqui o pastor Robson, que é pastor lá do Tremembé. Não é Jardim lá não, né? Jardim Tremembé, Zona Norte de São Paulo. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Manda um salve pro teu pessoal lá. Um abraço aí para todos os amigos que estão aqui nesta manhã. E também um abraço para todos os membros do distrito do Jardim Tremembé. Tem que falar Jardim, porque senão o pessoal confunde com aquele outro Tremembé lá, no né? interior, né? Exatamente. Muito Abração para vocês. Muito obrigado. Temos aqui a presença ilustre do nosso mestre, pastor Raimundo Gonçalves. Ele é o nosso líder da área de evangelismo, missão urbana e MAP. Exatamente, agora, né? Para todo o estado de São Paulo, para a União Central Brasileira. Pastor, é a segunda vez que você está aqui conosco. Muito obrigado. Quando eu olhei a lição Grande Conflito, eu disse, não, o pastor Raimundo tem que estar com a gente aqui. E o pastor prontamente está aqui cedendo seu tempo e nos ajudando e nos abençoando. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Eu agradeço uma vez mais o privilégio de estar com você, a segunda vez, e ainda mais o tema, né? O tema é muito sugestivo, esse livro, Grande Conflito, nós estamos distribuindo, não só no estado de São Paulo, mas em toda a América do Sul, e além do mais em todo o mundo, né? A ideia é que esse livro chegue, ou impresso ou virtual, pelo menos, em todas as casas do planeta Terra. Então é um desafio, mas Deus está fazendo a obra. Esse livro, ele é fantástico, porque fora a Bíblia, é o livro mais odiado por Satanás, o livro Grande Conflito. E a lição da Escola Sabatina traz o tema do livro que nós estamos distribuindo, que é o Grande Conflito. Pastor, é um prazer estar com você, com essa turma especial aqui. Um abraço para você que nos assiste, você que nos ouve e que você compartilhe essa esperança que é a que nos move nessa terra. Amém. Amém. Temos aqui também o pastor Luiz Henrique Barbosa, pastor do Jardim Bom Clima, diretamente de Votuporanga. Agradeço ao pastor Samuel Bento por ter liberado o camarada para participar conosco aqui. Deus te abençoe, meu querido. Para quem não conhece, é meu irmão.
Filho do mesmo pai, mesma mãe, estamos todos juntos. E é pastor lá na cidade de Votuporanga. Que Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui conosco. Manda um abraço pro teu pessoal. Bom dia a todos, prazer estar aqui falando com vocês, obrigado pelo convite. Gostaria de mandar um abraço bem carinhoso para o nosso distrito, ali do Jardim de Bom Clima, para cada igreja. Pastor Leonardo, algumas pessoas acompanham o seu podcast, viu? Tem sido uma bênção. Você fez a sua propaganda aquele dia lá e deu certo e tem muita gente acompanhando. Opa! E é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui. E um abraço para toda a Paulista Oeste e a anfitriã também, né? Paulista Leste, né? Muito obrigado. Muito bem, gente. Vamos começar o estudo da palavra de Deus. Quero convidar vocês. Pastor Robson, pode orar para nós nesse momento? Sim. Vamos orar? Te agradecemos, bom Pai, pela oportunidade de, no dia de hoje, abrirmos a Tua palavra e recapitularmos aquilo que já aprendemos em algum momento da nossa caminhada cristã. Que o Senhor envie Teu Santo e Bom Espírito aqui entre nós e também ao lado de cada um daqueles que estarão recapitulando o tema desta lição tão linda e tão importante para a nossa vida. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e pela esperança que temos de dias melhores. São bênçãos que nós te louvamos, te agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. 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 Verso para memorizar, que na época do pastor Robson era verso áureo. Não foi, pastor? Eu peguei também. Vamos lá. Verso para memorizar, Isaías capítulo 25, verso 9 diz: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem nós esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esta eu tenho certeza que é uma das promessas mais lindas que existe na palavra de Deus. Uma promessa condicionada aos salvos, que poderão, no dia da volta do Senhor, olhar para os céus e recitar Isaías dizendo: Este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Você vai olhar para toda dor, sofrimento que você passou, pesar, e você vai poder olhar para aquilo e dizer assim: valeu a pena. Hoje o nome do Senhor está sendo exaltado, mas eu estou aqui firme na promessa e eu vou vivê-lo agora de uma forma definitiva. Pastor Raimundo, como que nós podemos estar motivados nessa esperança? Nunca desanimar. Como que podemos mostrar para os nossos professores, para os nossos alunos, que apesar da dor que possamos enfrentar, a nossa esperança tem que ser maior do que tudo? É mediante a palavra. A palavra de Deus nos fortalece na fé em meio a esse mundo caótico. Se a pessoa eliminar a palavra de Deus da sua vida, ele não tem esperança. Motivados pela esperança. Observando esse mundo caótico, esse mundo de dor, de sofrimento, eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, 9 anos e meio, e ali quantas balas perdidas, quantas vítimas aqui em São Paulo, e você vê a situação da imoralidade, da perversidade, guerras e rumores de guerras. Você encontra a natureza, né, aí totalmente descontrolada. Você vê tanto caos, mas nós temos uma motivação que nos mantém de pé em meio a esse mundo tenebroso, que é a segunda vinda de Jesus. Como diz a própria lição, é nota tônica. E dentro da Bíblia, pastores e colegas, nós temos cerca de 2.500 passagens falando a respeito da segunda vinda de Jesus. Só no Novo Testamento, a cada 26 versículos que a gente lê, pelo menos um deles faz referência à segunda vinda de Jesus. Então é isso que nos motiva. Se a gente lê a palavra, se a gente estiver firmados na palavra, nós teremos motivação para viver mesmo neste mundo tenebroso. Então eu foco nisso, na palavra de Deus, que nos apresenta a segunda vinda de Jesus. E só mais um detalhe. A pessoa pode duvidar da segunda vinda, não há problema nenhum. O ser humano é livre para isso. Mas ele também tem que duvidar da primeira. Porque se Jesus veio, nasceu de uma virgem e viveu 33 anos e meio nessa terra, deu a vida por nós, morreu e ressuscitou, esteja certo de que ele vai voltar. Porque todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para a primeira vinda de Jesus. E hoje todas as profecias apontam para a segunda vinda.
Então a certeza que nós temos, a segunda, é a mesma certeza da primeira vinda. Então é certo que ele vai voltar, não tem como. Isso é inegável. É isso que nos move nesse mundo, que nos mantém de pé. Isso aí. E uma pessoa não pode ver sem esperança, né? Imagine. Por isso que o desespero tem tomado conta de muita gente, porque ele foge da palavra, vai para onde? Né? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é o cigarro, a droga, a bebida alcoólica, o sexo ilícito, não é entendeu? Então a palavra, Deus é o nosso refúgio, Ele que nos mantém de pé. É a motivação. Pastor Robson, como que a gente pode estar motivado nessa esperança? O estudo da palavra de Deus, como o pastor Raimundo acabou de citar aqui, é uma das questões mais importantes, é uma peça-chave, porque fora da palavra de Deus você não está realmente encontrando esperança no mundo que nós estamos vivendo. O mundo só apresenta desgraça, ele só apresenta tragédia, mostra para as pessoas que não existe solução para os problemas delas. E a palavra de Deus, no entanto, ela, através da história do grande conflito, ela sempre, em algum ponto, ela frisa, ela concretiza essa esperança que todos nós precisamos ter. Precisamos ter esperança com relação ao dia de amanhã, com relação ao dia de hoje, e esperança também de que nós, aceitando o sacrifício de Jesus como nosso Salvador, é certeza de esperança para o futuro. Amém. Amém. Pastor Luiz. A volta de Cristo é o que nós mais aguardamos, né? Se você parar para analisar, por exemplo, o título da lição, né, que nós estamos estudando aqui, a lição 7, motivados pela esperança. O que nos motiva? É a esperança. Se você tira a esperança do coração do ser humano, o que sobra, o que resta? Nada. Pegando o gancho que o pastor Raimundo mencionou sobre a questão da volta de Cristo, mencionando sobre a sua primeira vinda, se nós pararmos para olhar o segundo advento de Cristo e o primeiro advento de Cristo, na ótica humana, a probabilidade da primeira acontecer era quase impossível. Exatamente. É mais fácil a segunda acontecer do que a primeira. Então, quando nós olhamos agora os sinais que ele deixou, quando você pega Mateus 24, está ali o sermão profético de Cristo. E conforme vai passando o tempo, nós estamos olhando o mundo, guerras, rumores de guerra, isso sempre está acontecendo. Então, há evidências claras através da natureza, questão crise moral, crise política, a natureza, a maneira como se encontra. Então, assim, tudo indica que Jesus, eu tenho esse costume de pregar, usar essa expressão nos meus sermões, né? Eu acredito que Jesus voltará na nossa geração. Não estou aqui fazendo uma ideia, a última geração. Não é isso. Nós temos que viver a mensagem como se Jesus fosse voltar no nosso tempo, na nossa geração, porque Paulo acreditava nisso. Quando você pega a primeira Tessalonicenses e o finalzinho da carreira dele, combati o bom combate, é a mesma esperança, é a mesma convicção. Então, a esperança, pastor Leonardo, é isso que move o coração do ser humano. E a nossa esperança se resume em um nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E a certeza do retorno dele. Amém. E é onde que a gente entra pro contexto da lição de domingo, né? Que para homens e mulheres fiéis a Deus, a segunda vinda de Cristo, eu acho que é a maior benécia da vida. É aquilo que todo cristão precisa e espera, porque você vai ter certeza do fim do sofrimento, o fim da doença, o fim da dor, o fim da maldade. Então, como que nós aí podemos deixar uma mensagem de conforto, de esperança para os nossos irmãos que estão enfrentando lutas, dificuldades, pastor Raimundo, que a segunda volta de Cristo é a solução para todos os nossos males, de que Ele é fiel para poder cumprir a promessa. Deus não criou este mundo para ser um caos. E Deus não criou o ser humano para viver como estamos vivendo hoje. O pecado é um intruso na vida humana. A morte é o resultado do pecado e todos nós estamos sujeitos à morte, somos mortais. Agora, Deus havia elaborado um plano antes mesmo de Adão e Eva pecarem. Em Apocalipse 13, verso 8, fala de um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus havia elaborado um plano, caso o ser humano pecasse, Deus entraria com esse plano em execução.
E, infelizmente, Adão e Eva pecaram, nós somos pecadores, e Deus entrou com esse plano em execução. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, fala que no Jardim do Éden Deus havia já dado a sentença de morte para Satanás, que havia usado a cobra para tentar Adão e Eva. Que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, e embora essa serpente feriria o calcanhar da mulher. Isso aconteceu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, venceu ganhar a batalha. Esmagou a cabeça da serpente. Então, o evento da cruz, o que aconteceu na cruz, nos dá a plena certeza da segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus não está mais numa sepultura. Não está na cruz, não está na sepultura. Cristo está vivo. Ele está vivo e está aqui conosco. E está com você que nos assiste, nos ouve. Então observe bem. Quando Jesus Cristo voltar, e a palavra diz que ele vem com seus milhões e milhões e milhares de anjos, ele vai colocar um ponto final na dor, nas lágrimas, no sofrimento e na morte. Então veja, eu sofro, você sofre, quantas pessoas sofrem, hospitais lotados, quantas doenças, epidemias, quantas famílias desintegradas, quantos divórcios, quantos lutos. Agora, Deus prometeu e ele cumpre. Assim como ele prometeu enviar o seu filho, Jesus veio, pagou o preço, ele prometeu enviar novamente Jesus. É por isso que a lição diz, João 14, de 1 a 3. O próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. E disse que ao ir ao céu, prepararia lugar, e quando preparasse, voltaria e nos levaria para ele mesmo. Então essa esperança nos conforta com a certeza de que o sofrimento tem data de validade. Amém. Esse mundo já está em contagem regressiva para o maior, eu digo assim, o segundo maior acontecimento da história. O primeiro já veio o nascimento. É impressionante, é impressionante. Gente, olha, na época da Covid-19, que foi uma terrível desgraça para o planeta Terra, eu peguei Covid 2 vezes. Uma foi numa comunidade do Rio de Janeiro. Aí outra foi moro em Arthur Nogueira. Graças a Deus não foi tão grave, mas olha, como eu desejei, como eu almejei que esse negócio passasse, como eu orei pela vacina para que funcionasse, né? Para que fosse assim, e que tudo fosse passageiro. Então, gente, todo mundo que sofre, clama por um livramento. Pessoa com câncer, meu pai morreu com câncer. Câncer no intestino. Meu irmão mais velho dos homens, somos em 7 homens, o mais velho dos homens, morreu devido a uma infecção generalizada. Ele não funcionava do quadril para baixo. Paraplégico. É paraplégico que fala, né? E, rapaz, situação complicada aí, devido à não funcionabilidade dos órgãos, deu infecção. Foi para o hospital, foi para a UTI. Passou. Então, veja, meu irmão está no pó da terra, meu pai está no pó da terra. E eu creio que estou falando, né, colegas, para alguém que tem um ente querido, possivelmente um ente querido que está aí enterrado no pó da terra. Então, imagine a volta de Jesus. Imagine a eternidade. Imagine você nunca mais ter hospitais, nem farmácias, nem remédios. E graças a Deus pelos hospitais. Graças a Deus pelos profissionais da área de saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia nunca mais. Então, gente, não tem nem... Eu digo para você, você pode não crer, mas essa é a nossa única esperança. Bem. Não podemos jamais desprezar uma vida melhor nessa terra. Ninguém é masoquista, né? Nós queremos o melhor hoje, amanhã, assim por diante. Temos que orar pelo governo, orar pela política, orar pela paz de Jerusalém, como diz a própria Bíblia, mas nós temos a certeza pela Bíblia que a única solução para esse planeta é a segunda vinda de Jesus. Porque nós temos que olhar esse mundo sob o prisma do grande conflito entre o bem e o mal. O pano de fundo é o grande conflito entre o bem e o mal. Então existe um inimigo que está por trás da dor, do sofrimento, embora nós escolhemos também o pecado, mas existe essa dor, esse grande conflito. Então, enquanto o diabo existir, haverá dor, lágrimas, sofrimento e morte. Agora, quando Cristo voltar e colocar um ponto final, nunca mais haverá dor. Por isso que a lição traz para nós
bênção que é a segunda vinda de Jesus, ou seja, uma ênfase, porque a palavra do Senhor, a ênfase é a segunda vinda de Jesus. Eu penso dessa forma. Eu estava analisando aqui o contexto, né, dessa esperança toda que nós carregamos conosco, e é o objeto principal da nossa pregação, a esperança, né, de um futuro com todas as coisas resolvidas. E eu cheguei à conclusão de que hoje para nós é muito mais fácil nós termos esperança com relação ao futuro, porque nós temos hoje o entendimento da revelação, do que os nossos pioneiros. É muito mais fácil do que os nossos pioneiros, muito mais fácil do que os discípulos de Jesus, porque muito daquilo que foi profetizado nós estamos presenciando nos dias de hoje, e coisas que talvez a gente não entendia, né? Até mesmo nossos antepassados aí, hoje elas são muito claras. O desenrolar da geopolítica do mundo, ela tá apontando para que tudo aquilo que a gente estudou, a gente aprendeu, a gente tem uma compreensão clara hoje. Muito mais fácil para a gente. Exatamente. E nós precisamos não somente acreditar, mas vivermos essa esperança, né? Essa certeza da volta de Cristo. Porque a nossa conduta, a nossa maneira de ser, vai determinar de que lado nós vamos estar. Dias atrás eu tive a oportunidade de fazer uma unção. Uma irmã me ligou, pediu para poder fazer a unção. E ali a irmã toda debilitada, limitada. Vamos ali, entrei na casa dela, entramos, cantamos, oramos. Só que o hino principal dela, sabe qual é? Do antigo hinário, 134. Breve Jesus voltará. E quando nós começamos a cantar este hino, a irmã chorou. Não consegue mais falar, mas consegue entender. Impressionante. Mas quando ela ouviu o hino sobre a certeza da volta de Cristo, o seu coração se encheu de esperança. Quer dizer, a questão da parte física, toda limitada, mas espiritualmente uma gigante. Porque a sua fé, a sua certeza está alicerçada não somente na palavra, mas na certeza da volta de Cristo. Então, a volta do Senhor, a certeza da promessa dele, é isso que traz calma ao nosso coração. Como o pastor até mencionou, não se turbe o vosso coração. No mundo que nós vivemos, nesse caos que se encontra, como não? Perturbado, né? Mas a certeza que nós temos do seu retorno, primeira coisa, é porque ele prometeu. Então, se ele prometeu, vai acontecer. E ele mesmo disse, pegando o gancho do seu comentário, pastor, que pode passar o céu e a terra, Mas as minhas palavras não passarão. E só um detalhe, pastor, pegando outro gancho do senhor, me perdoa, viu, pastor Leonardo? Na questão, quando fala moradas, quer dizer que Deus, no original, a palavra no grego quer dizer um quarto. Uau. Deus foi preparar um quarto para cada um de nós. E um quarto para você que está nos acompanhando em casa. Deus foi preparar este lugar para você, onde não há dor, sofrimento, morte. E é tão assim, você percebe de uma forma bem clara aqueles que acreditam na volta de Cristo e aqueles que não acreditam quando você dirige ou vai fazer um sermão fúnebre. Aqueles que sentem a dor, vai sentir a saudade, mas tem a convicção da manhã da ressurreição. Uau. E quando nós paramos para pensar, principalmente quando vamos para a lição de segunda, né, que fala sobre esperando o tempo, todo o tempo, você vê um dos pioneiros da igreja, o Luther Warren, ele dizia o seguinte: a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar e permanecer pronto. Já imaginou? Sabe uma coisa, pastor Raimundo, pastores que estão aqui conosco, eu tenho um costume de dizer às vezes no sermão: nós precisamos parar de sermos brinquedos nas mãos de Satanás e começarmos a nos tornar instrumento nas mãos de Deus. Uau. Aleluia. Por quê? Aleluia. Amém. O diabo não brinca de ser diabo. E às vezes nós brincamos de ser cristãos. Desculpa, Pode pastor, falar. a gente começa... Pode, vai Como pensando. disse nosso colega pastor aqui, Luiz. Nós vamos viver o cristianismo. As pessoas querem ver em nós que o cristianismo funciona. O povo de Israel, quando estava no deserto, teve um momento em que eles estavam com muita sede e não tinha água. Avistaram um local que tinha água e foram pegar água. Mas quando levaram água na boca, eram águas amargas. Por isso chama-se Mara, águas amargas. Que decepção. Então, veja, as pessoas querem chegar até nós e receber uma coisa boa. Não que nós somos perfeitos, mas nós precisamos viver o cristianismo. Mais do que pregar sobre a segunda vinda de Jesus, é estarmos prontos para ela. E é o que disse aí
essa parte aí que o pastor disse, né? A única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar. O que o pastor disse ali, Deus preparou um quarto para você, olha que coisa linda. E eu fiquei pensando enquanto você falava, pastor, e se a pessoa não quiser ir? Tá tudo preparado, né? Tem um quarto lá, tá tudo certinho. Deus preparou, Deus fez a parte dele. Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, deu a vida por nós. O preço foi pago. O preço foi pago. E ainda foi lá preparar um lugar, um quarto, mansão, imagine. E aí o camarada está aqui em São Paulo, está lá em Tocantins, está lá em... né? E fala assim, eu não quero. Quero continuar na minha velha vida. Veja que incoerência, né? Deus está dando o melhor e a pessoa... É uma luta, é um... Às vezes nós nos contentamos com tão pouco, né, pastor? Porque a lição de Salmos eu achei tão interessante, uma frase nas últimas lições que dizia assim, a nossa vida na Terra é comparada a um vapor diante da eternidade. É nada perto daquilo que a gente pode viver. E às vezes nós fixamos raízes em lugares impróprios e onde nós permitimos ser contaminados e não vivenciarmos uma vida plena e santificada. Porque eu prefiro viver diante dos meus vícios, diante dos meus costumes, as minhas próprias tradições, as minhas próprias ideologias, do que eu ter que entender que isso que eu penso é passageiro, mas aquilo que foi estabelecido por Deus é eterno. O problema... Posso... Pastor Leonardo, o tema da volta de Jesus, por incrível que pareça, no nosso meio é um dos temas mais pregados ainda. Sim. Mais pregados. Mas quando você olha o cristianismo em geral, hoje em dia os temas são outros. Existencialismo e tantas outras coisas. Prosperidade. Né? mais focado para cá, né? Exatamente. Para resolver os problemas pessoais aqui, né? Enfim. E você nota uma necessidade, então, de a gente retomar esses temas entre nós, o tema da volta de Jesus, o estudo desse tema. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que Guilherme Miller, os pioneiros, isso era o tema deles, principal deles. E eles não tinham a facilidade que nós temos hoje de pesquisa. Então era, quem sabe, uma folha de papel sobre a mesa, a Bíblia, era uma caneta ou um lápis ou alguma coisa que pudesse proporcionar a escrita e a concordância. Eu estava vendo ontem a concordância que eles usavam. Ela foi feita de uma maneira manual, concordância de Cruden, que era a que eles usavam, e a pessoa que fez essa concordância, ela se levantava todos os dias, 7 horas da manhã, começava a trabalhar naquela concordância e só ia dormir 1 hora da manhã do outro dia. O dia inteiro para confeccionar essa concordância. Então aquilo era um material que era colocado na mão deles e eles estudavam aquilo, era um objeto precioso, porque aquilo ali facilitava o estudo da Bíblia. E a Bíblia, o tema principal era a volta de Jesus. E hoje nós temos a concordância aqui, né? Você sim. pode usar uma concordância bíblica num tablet, né? Em qualquer canto. E a gente não corre o Olha que risco, né, interessante. de relaxar no estudo. Por causa da facilidade. Isso, e você fica passeando entre outros temas que não tem nada a ver com o que mais importa pra gente nos últimos dias. O acesso hoje é muito fácil, né? E, querendo ou não, por esse acesso ser muito fácil, existem muitas pessoas que acabam se alimentando de coisas que a Bíblia realmente apresenta e dentro daquilo que se chama teologia do achismo, ou aquilo que lhe convém. O correto é buscarmos na palavra, só a Escritura e somente a Escritura, a sola Escritura. Porque se você vai à palavra, Deus responde toda e qualquer inquietação que existe em nosso ser. Só que hoje, a nossa geração, se pararmos para analisar, é a geração relativista, hedonista, que busca o prazer desesperado, que hoje não se olha o pecado mais como era, e se o pecado não foi tão ofensivo assim a Deus, então por que Cristo morreu? Sendo que ele pagou um alto preço. Então a dívida foi paga. Aquilo que nós fomos sentenciados à morte, ele veio e morreu. Agora, o pastor Raimundo tinha mencionado algo aqui, eu fiquei pensando na frase de Gandhi. Ele diz, abre aspas, eu até aceito o cristianismo, o que eu não aceito são os cristãos.
Porque fala uma coisa e vivem outra. E a nossa geração, infelizmente, nós estamos nos tornando experts em que ponto? Na dissertação, na fala, Os teóricos. nos teóricos, somos excelentes, mas e na prática? Ser um adventista do sétimo dia, ser um cristão dentro da igreja é muito fácil. Ser pastor lá no púlpito é muito fácil. Mas e no dia a dia? E dentro de casa, o nosso comportamento, o nosso testemunho lá na faculdade, você jovem, você que trabalha em qualquer empresa, em qualquer lugar, nós somos, Paulo menciona, né? Nós somos uma carta de Cristo aberta para o mundo. Então as pessoas, querendo ou não, irão julgar a maneira como nós vivenciamos o nosso cristianismo e se realmente estamos aguardando ou não, esperando o retorno de Cristo. Eu acho interessante quando a gente adentra a lição, essa parte de terça-feira, vai entrar Guilherme Miller, a Bíblia. Pastor Raimundo, eu sou adventista há 35 anos. Tive o privilégio de nascer na igreja. E dificilmente nós teremos um outro Guilherme Miller na vida. Dificilmente nós teremos grandes pensadores como nós tivemos. Teóricos como Albert Einstein, Isaac Newton, dentre outros. Porque o comodismo fez com que o conhecimento se estagnasse. Você não vai ter criadores de fórmulas como nós tivemos no passado. Agora, a grande questão é quando é que nós vamos conseguir fazer com que a profecia de Joel 2, que no fim dos tempos, jovens vão testemunhar, vão profetizar, velhos, crianças. Esses reformadores, eles precisam ser um combustível para nós continuarmos na pregação da mensagem. E quando eu olho para esses símbolos, Deus não precisa de muita coisa. Deus colocou um homem para pensar, para fazer uma reforma total protestante. Você vê Guilherme Miller, você vê Martinho Lutero, de um homem, para criar um movimento que foi global. Então, quando eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, no túmulo daquele homem que não queria ser incomodado pela volta de Cristo, não sei se o senhor chegou a ir no cemitério dos pioneiros lá. Sim, já cheguei, já fui já. É impressionante. É impressionante a história, porque um cara, ele falou assim, ele estava no movimento de Ellen White, ele pediu assim, eu não quero ser incomodado por Jesus no dia da sua volta. Ele mandou fazer um túmulo com 2 toneladas de concreto em cima. E do lado do túmulo tinha um pé de uma macieira. A macieira caiu uma maçã, a semente passou pelo cimento, caiu dentro do túmulo e nasceu uma macieira que quebrou todo aquele concreto. Vai mexer com Deus? Deus não precisa de muita coisa, precisa de uma semente de uma maçã apenas. Para poder falar assim, não filho, quem comanda esse mundo sou eu. Eu não preciso daqueles que são capacitados. Eu posso te capacitar e fazer você se tornar a pessoa mais importante dessa mensagem. A pessoa central é Cristo. Ellen White, quem poderia dizer que uma criança com 9 anos de idade que tomou uma pedrada no rosto, tinha dificuldade de concentração, entre as outras coisas, seria, de acordo com a revista Religiões, que é feita pela editora Abril de 2007, ela foi considerada a maior profetisa do século XX. Que impressionante. Impressionante. Como que nós podemos lidar com tudo isso, pastor? Pastor, eu me deparo na Bíblia com 2 realidades. A realidade da frieza, a realidade da indiferença, de uma geração hoje comprometida, de um povo que não tem o foco na palavra, no comprometimento, na fidelidade a Deus. Mas, por outro lado, nós temos a realidade da promessa. Como você citou, Joel. Joel capítulo 2, verso 23, fala que Deus derramará a chuva temporã e serôdia. A temporã já caiu, que foi no Pentecoste, e nós somos resultado do Pentecoste. E agora estamos para receber, segundo a graça de Deus, a sua promessa, a chuva serôdia, que é a dotação máxima do Espírito Santo, para nos moldar e também nos usar na última proclamação do Evangelho a este mundo, neste mundo. Então a realidade é a indiferença,
a descrença, a, né, mornidão, mas por outro lado, Deus levanta Martim Lutero, como levantou Guilherme Miller, Wycliffe. Deus levantou os reformadores, embora nem todos permaneceram reformando. Os protestantes de hoje, muitos não protestam mais, mas Deus levantou esses homens para que pudesse fazer uma reforma que abalasse o mundo. Ninguém duvida jamais que não foi Deus que levantou essas pessoas, foi Deus que levantou Martim Lutero e os outros reformadores ao longo da história. E o mesmo Deus que levantou Martim Lutero, Guilherme Miller, Tiago White, Ellen White, está hoje trabalhando no coração de muita gente, porque tem pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Tem gente sincera, tem gente que está pesquisando, tem gente que está orando, está clamando, ao mesmo tempo que tem gente que não quer saber de nada. É o joio e o trigo, infelizmente, neste mundo. Agora, Deus está no controle. A obra, quando houve o Pentecostes, como é que eles iam pregar 120 pessoas para, né, um mundo aí gigante? Claro, não tinha a mesma quantidade que hoje, nem se compara, hoje mais 7 bilhões, mas assim como era um desafio para eles, para nós também é um desafio. Para nós hoje falarmos dessa esperança e prepararmos um povo para a volta de Jesus é um tremendo desafio. Agora, o mesmo Deus que prometeu a segunda vinda, né, prometeu também nos capacitar para pregar a segunda vinda. Então eu vejo dessa forma. E outra, Deus usou homens para fazer a diferença, como diz aí o nosso amigo o pastor Robson. Eles ficaram o dia todo, a noite toda. E você sabia que nenhuma crença da Igreja Adventista veio por Ellen White? Nenhuma. Veio por pioneiros, chamados de cofundadores, que pesquisavam a Bíblia e Deus foi revelando para eles as verdades cristalinas que Roma havia lançado por terra durante 1260 anos. Foi a grande reforma e também a restauração da verdade. Obviamente depois Ellen White, com as visões que Deus lhe concedeu, confirmou, e hoje temos aí os seus livros que elucidam a palavra de Deus para a gente. Mas nenhuma crença da Igreja Adventista, ou doutrina, como é que você pode chamar, veio por Ellen White. Não, veio por homens que eram pesquisadores, pessoas que davam a vida, pessoas que se ajoelhavam e clamavam. Então, assim como Deus usou essas pessoas, meu amigão, minha amiga, Deus pode usar você também. Basta você estar disposto e falar, eu quero fazer a diferença. Tem que ter coragem, e Deus vai lhe dar essa coragem. Eu tenho essa visão, pastor, porque eu vejo assim de acordo com a Bíblia. Nos últimos dias, o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos virá sobre nós. Ele é a solução. Porque humanamente falando, olhe para São Paulo. Para chegar aqui hoje, né, nesse estúdio, misericórdia, 8 quilômetros aqui na Zona Leste, 50 minutos. Imaginou? Então é apinhado de gente maravilhosa. Mas eu digo, como é que nós vamos alcançar essas pessoas com a verdade da palavra de Deus, né? E cada dia mais as pessoas se tornando individualistas, a cidade crescendo para cima, onde você não tem contato, mas... Não, tantos prédios que tem em São Paulo e tantos que estão sendo construídos. Eu fico impressionado. Então é uma, né, aglomeração. Pastor Robson, Pastor Luiz. A compreensão correta das profecias, né? E a lição fala um pouquinho aqui sobre esses períodos proféticos. Esses períodos proféticos, em algum momento, eles precisaram, assim, de ser estudados exaustivamente para que eles pudessem compreender o momento que eles estavam atravessando e aquilo que se apresentava diante deles. O método de estudo, um pouco aqui, um pouco ali, e seguindo esse método bíblico de estudo, de compreensão da palavra de Deus, eles conseguiram chegar então diante da revelação de Deus, diante do trabalho, da ação do Espírito Santo sobre o estudo deles. Eles resolveram então se dedicar ao estudo, e Deus fez a parte que foi esclarecer, elucidar as profecias para que eles pudessem então ter a certeza do momento que eles estavam vivendo. Eles seguiram também aquilo que Cristo fala, né? Examinar as Escrituras. Quando você examina as escrituras com humildade, Deus se revela, Deus mostra a verdade. E quando nós olhamos as profecias, quando nós estudamos mais a fundo, né, entendemos os símbolos, né, isso mostra para nós em que ponto da história nós estamos. É interessante que a Bíblia,
é a sua própria intérprete. Exatamente. Foi isso que Guilherme Miller provou, não só ele, mas os outros que pesquisaram, provou mediante o estudo acurado da palavra de Deus. E o método usado historicista, né? Exatamente. Deus age na história, Deus acompanha a história. Pegando aqui o texto de Isaías 28, verso 10, que é um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, regra mais regra. Veja bem, a Bíblia, a gente lê ela completa e é excelente. Mas para você entendê-la por assuntos, você precisa seguir o seguinte método. Digamos que você queira saber tudo sobre a morte. Para onde o ser humano vai quando morre? Vai para o céu, inferno, se reencarna, vai para o purgatório, vai para onde? Fica aí vagando, enfim. Você não vai encontrar na Bíblia uma página dizendo tudo sobre isso, ou respondendo todas as suas perguntas sobre a morte. Você vai encontrar, por exemplo, em Eclesiastes, digamos, 5 versos que falam sobre a morte. Você destaca. Você vai para Apocalipse e encontra mais 5, são 10. Você vai para Isaías, mais 5, são 15. Você vai para Gênesis, mais 5, são 20. Então você tem 20 textos bíblicos do mesmo assunto. E assim é sobre a graça, sobre a segunda vinda de Jesus, assim são, né, sobre os temas variados na Bíblia. Agora, alguém já fez isso no passado. Hoje, nós temos isso mastigado, que são os estudos bíblicos. Nós temos hoje os estudos bíblicos de forma sistemática, sobre a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre ela mesma, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a morte, sobre o santuário celestial, o santuário terrestre, a lei de Deus, sobre o sábado, a mudança do sábado para o domingo, sobre a adoração, sobre a fé, o amor, enfim, nós temos tudo. Então, tudo isso foi pesquisado, e claro, se alguém pesquisar hoje não vai chegar a uma conclusão diferente da que eles chegaram. Então, esses pioneiros que foram chamados, levantados por Deus, fizeram um trabalho digno, que Deus honrou, Deus abençoou, e hoje nós estamos recebendo. E guiado por Deus também. E guiado por Deus, excelente. Você vê, olha, quando a gente ministra um curso bíblico, somos os mais beneficiados, né? Sim. Porque eu fico impressionado com o estudo bíblico. Eu gosto de dar estudo bíblico, eu gosto de fazer visitas. E você fala assim, meu Deus, o texto está aqui. E no estudo bíblico que nós ministramos, eu falo isso para a glória de Deus, não tem texto fora do contexto. Porque se encaixa. Você fala, meu Deus, é isso mesmo. Por mais que você pegue ele isolado aqui, mas tem todo um contexto que prova que ele é do jeito que está. Agora, tem pessoas que pegam textos fora do contexto, não se encaixa. Aí a sua mente fica embaralhada, porque aí, né, dá um choque. Agora, o texto bíblico, dentro de um contexto, responde todas as nossas perguntas. O que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina é simplesmente fenomenal. Respeitando o método de interpretação, não há equívoco. Não há... Respeitando o método de interpretação, não é equívoco. E é onde nós entramos no contexto de quarta e quinta-feira, que nosso tempo se enxugou aqui, que nós entramos no contexto das 2.300 tardes, Daniel 8,14, se você vê a questão da linha profética, um ponto mais longo, quando começaria. Eu acho interessante porque assim, Guilherme Miller, ele estudou muito sobre as 2.300 tardes. Ele viu que estava acontecendo algo que era para o tempo dele. E eu fico tentando me lembrar, o pastor Raimundo, o pastor Robson, o pastor Luiz, quando Daniel estava escrevendo isso. E a preocupação dele ali na parte final do livro, o anjo olha para ele e fala assim, filho, calma. Você vai descansar. Isso não é para o teu tempo. Lá na frente eu vou dar sabedoria para que as pessoas possam entender o que você está escrevendo hoje. Então descansa, porque as suas palavras vão ter um poder lá na frente que você não tem ideia do que vai acontecer. E onde nós entramos nesse contexto da purificação do santuário, nós entramos no contexto do início dessa profecia, do ano de 457. Na verdade, nós entramos aqui num período que principalmente é a coluna dorsal da Igreja Adventista, né? Onde se enraiza todas as outras crenças que nós temos. Como que nós podemos dar uma mensagem aqui, final, pastor Raimundo, já com suas palavras, sobre a importância dessa doutrina e como que nós podemos aplicar para a nossa vida nos dias de hoje? Daniel 8,14 é um texto fundamental na teologia bíblica. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Deus havia chamado Moisés no Monte Sinai
e disse a Moisés: Moisés, faça para mim um santuário na terra, de acordo com o modelo que eu vou mostrar para você aqui no monte. E Moisés, obediente, fez um santuário que na Bíblia é chamado santuário terrestre, que era uma tenda portátil, era um tabernáculo, era uma igreja no deserto, onde o povo de Deus viajava, eles armavam essa tenda onde Deus habitava. Tinha o lugar santo e o santíssimo, não vamos detalhar aqui por causa do tempo, mas só no lugar santíssimo, aquela arca onde tinha dentro a vara de Arão, o maná e os 10 mandamentos originais, e em cima a tampa chamada propiciatório, ali, entre os querubins, havia a luz gloriosa da presença do Senhor, no hebraico Shekinah, a presença do Senhor, a glória de Deus. Então Deus habitou no meio do seu povo mediante o tabernáculo. Esse tabernáculo, esse santuário terrestre, deu lugar ao templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído, infelizmente, por Nabucodonosor, por volta do ano 605 a.C. Depois o templo foi reconstruído, mas no ano 70, depois de Cristo, novamente foi destruído e o templo já não existe mais. E o santuário terrestre, ele teve o seu cumprimento na pessoa de Cristo, quando ele, na vida toda, e especialmente na cruz, quando diz a palavra que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo sem auxílio de mãos humanas. A partir daquele momento estava sendo dito para o planeta Terra que não era mais necessário matarmos cordeiros ou animais para termos o perdão dos pecados, porque o Cordeiro de Deus estava dando a vida por nós. Então ali teve o cumprimento. Acontece que no santuário terrestre, a morte do Cordeiro não encerrava os trabalhos do santuário. O sangue era levado para o lugar santo e no lugar santíssimo era aspergido, né? Depois de um ano, que era acumulado. Cada dia, de manhã e de tarde, o sangue do cordeiro, que era morto no pátio, era levado para o lugar santo, colocado ali no altar, e durante o ano todo, o sacerdote fazia esse trabalho. Agora, um dia no ano, que era chamado dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, Yom Kippur. Exatamente, o famoso Yom Kippur, dia da expiação, era feita a expiação, e a expiação era como um juízo, enfim, em benefício do povo de Deus. Então, hoje, o sangue de Jesus ainda está fazendo seu trabalho, assim como o sangue do Cordeiro era levado para o Santo e Santíssimo, hoje o sangue de Jesus ainda está fazendo o seu trabalho. De que forma? Veja, a morte de Cristo na cruz foi perfeita, completa, e nos garantiu, por sua misericórdia, a salvação. Só que não é uma vez salvo e salvo para sempre. É salvo hoje, amanhã, assim por diante. Então, por isso que o Cristo vivo, o Cristo hoje no santuário celestial, deve ser o nosso foco, porque ele lá é certeza da sua segunda vinda. O santuário que está em vigor hoje não é mais o terrestre, é o santuário celestial, onde o Cristo vivo está aplicando os méritos do seu sacrifício a todo aquele que crê e vai a ele diariamente. Então, como é que nós sabemos isso? Porque exatamente a profecia diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Só que o santuário terrestre não era purificado em 2.300 tardes e manhãs, era cada ano. E se você pegar 2.300 tardes e manhãs no Gênesis, uma tarde e uma manhã é um dia de 24 horas. Então seria 2.300 dias. Mas como é uma profecia, como disse meu irmão Robson aqui, que os pioneiros descobriram pela Bíblia os símbolos proféticos, então em profecia, dia não é dia de 24 horas. Em profecia, em livros e no contexto profético. Um dia equivale a um ano. Princípio, dia e ano. O princípio, dia e ano. Então são 2.300 anos. Não pode ser o santuário terrestre. Agora, a própria profecia é detalhada nos capítulos 8 e 9 de Daniel, quando fala o início da profecia e o término dessa profecia. Como você mesmo disse, no ano 457 a.C., com a data, a ordem para a reconstrução de Jerusalém e do templo, que estava em ruínas, que foi no ano 457 a.C. O decreto foi dado em 458 pelo rei Artaxerxes, mas concretizou em 458, que foi em 457. Lembrando que era decrescente os anos antes de Cristo, 458, 457. A partir de então, começa o período de 2.300 anos proféticos, cujas 70 semanas fazem parte. Então, se você fazer os cálculos, 2.300 até o ano
457. 2.300 menos 457, 1844. 1843. 3. Só que, Não tem ano zero. exatamente, o ano zero não existe, mas ele é contado os 12 meses. Você não existe ano zero, mas os 12 meses desse ano você conta. Não existe, mas você não pode ignorar os 12 meses. Por isso é colocado, ao invés de ano 26, ano 27, ano 1843, 1844. Então, essa profecia termina em 1844. E em 1844, o que acontece? Exatamente o que acontecia no santuário terrestre. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação, Yom Kippur, fazer a purificação do santuário. Então, em 1844, Jesus passa do lugar santo para o santíssimo para fazer a purificação do santuário. E quando terminar essa purificação, ele volta para nos buscar. Então, a lição está falando sobre esse assunto, as 2.300 tardes e manhãs, que é o centro da Bíblia. Praticamente você tem toda a Bíblia nessa profecia, porque o santuário terrestre era uma parábola do plano da redenção. O que acontecia no santuário terrestre era uma parábola, era o ensino de Deus, como é que ele resolveria o problema do pecado. Então a morte de Jesus já garantiu, mas ele ainda está mostrando para o mundo o que é o pecado. Ele ainda está transformando vidas, ele ainda está nos usando para pregar o evangelho, e quando ele voltar, sim, aí não tem dúvida nenhuma, enfim, Deus estabelecerá o seu reino eterno. Amém. Amém. Pastor Robson. Eu vejo Com nesse seu período coração. profético aqui, eu vou resumir assim, pastor Raimundo explicou assim de uma maneira bem didática, né? E eu vejo o seguinte, o período profético das 2.300 tardes e manhãs, ele mostra para nós salvação profetizada, porque ele leva até o Messias, salvação consumada, Na norte. porque o Messias resolve o problema principal, e salvação continuada, porque aí nós estamos hoje em processo de julgamento. A conclusão de todo esse processo está acontecendo agora. Se bem que nós acreditamos que a morte de Cristo foi suficiente, mas é um processo. Dentro de um processo, a salvação ela continua ocorrendo ainda. Enquanto a porta da graça não é fechada, todos os que quiserem ter acesso a essa salvação têm a oportunidade. Então é um assunto muito, muito maravilhoso. Pastor, como que é salvação? Salvação profetizada, Um minuto sábio, tá vendo? profetizada, consumada e continuada. Vivendo e aprendendo. Entendendo. Muito bem, Pastor Luiz, suas considerações. Louvado seja Deus, porque ainda estamos no tempo da graça, né? A oportunidade ainda de pregarmos o Evangelho. E a única oportunidade que vamos ter de pregar o Evangelho é agora. E que possamos, quando olharmos para as Escrituras, olharmos para a profecia, entendermos sobre a questão das 2.300 tardes de manhã, possamos lembrar que hoje Cristo está no céu intercedendo por cada um de nós. Amém. E quando confessamos nossos pecados, nós temos a certeza de pecado perdoado. Ninguém foi tão longe, ninguém pecou tanto, que a graça de Cristo não possa alcançar. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina. Eu queria passar mais tempo falando aqui, mas o tempo nosso acabou. Muito obrigado pela presença de todos. E a você aí que nos assiste, terminamos num contexto profético. Mas a maior profecia que Deus pode dar é que Ele vai te salvar, se você assim permitir. Que você abra teu coração, ensine os seus alunos, porque Jesus, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra, porque Ele prometeu que vai voltar. E Ele vai voltar, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Pastor Luiz Henrique, pode orar para nós? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, recapitulando a tua lição, e aqueles que estão acompanhando em casa, que teu Santo Espírito possa falar a cada coração, trazer a clareza, a iluminação dos altos céus, e trazer a convicção no seu coração que muito em breve o Senhor vai voltar para buscar o seu povo, Senhor. Amém. Obrigado pela bendita esperança, obrigado pela certeza que temos da tua intercessão por cada um de nós, Senhor. E te louvamos porque ainda é tempo de graça e ainda é tempo de salvação. Nos abençoe e te entregamos nosso coração, a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Meu querido irmão, querida irmã, meu diretor de escola sabatina, meu professor, meu aluno, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. E se lembre, semana que vem tem mais, se Deus quiser. Te espero na próxima semana, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana.